fechando o Paul McCartney, porque, lógico, o Lennon tem muito mais questão, tem uma música do Paul que também single na época do Back to the Egg, o Daytime, Nighttime Suffer, que eu acho uma música muito feminista, cara, assim... lógico que ele tocava em temas feministas, já desde o Another Day e tudo, mas acho que no Daytime, Nighttime, ele vai mais fundo. Eu acho uma das grandes músicas daquela leva de canções do Back to the Egg, que eu não sei porque que saiu no lado B de um single, podia muito bem ter sido incluída no álbum. No disco, Mas voltando ao New York City, né, e o John Lennon, eu acho que tem canções como Woman is the Nigger of the World que ela chega num ponto quase atemporal e tal. E outras, quando logicamente, ela fala de um recorde muito específico daquele momento, mas assim, no momento, elas foram muito impactantes. Elas cumpriram a sua função no momento, né? O disco cumpriu a sua função no momento. Tanto é que o John foi ultra perseguido, né, nos Estados Unidos. Então, o disco fez o que o John Lennon esperava que o disco fizesse, né? E eu acho que, além disso, o John, e aí sim, com a Yoko, é fundamental a presença da Yoko nesse tipo de visão do John Lennon, né, nessa ideia na teoria dela do Imagine, né, de você imaginar algo para esse algo acontecer, que vai estar em Imagine, vai estar em Happy Christmas, e em várias outras canções de você ter uma perspectiva de um futuro melhor, ou pacifista, ou de uma sociedade mais igualitária, e isso acontecer, eu acho que o John tem ainda... essa primeira fase da carreira dele, solo, é toda assim. Talvez menos no primeiríssimo disco, né, no Plastic Ono Band, que ali eu já acho que é uma outra ideia, em geral. Dos espaços vazios. Tem o Working Class Hero, né? Tem o Working Class Hero. Mas o disco, em geral, ele me soa mais como uma experiência estética desses vazios da Yoko e tudo, e um amargor completo ali sendo colocado para fora, mas que também não deixa de ser uma questão envolvida no que a gente está falando, né? Exatamente. É que eu acho que ele se colocou à vontade a ponto de escrever o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Ele tinha uma parceira que dava brecha e estimulava isso nele. Politicamente, ele estava vivendo num lugar onde demandava que ele se posicionasse, falasse sobre isso, né? Então, acho que foi meio prato cheio, assim. Mas eu fico pensando sobre o que ele estaria compondo agora. Sobre o que ele estaria falando. Será que ele ia estar preocupado em questões políticas ou ele ia estar fazendo música do Vovô João? Eu ouso arriscar que ele estaria ainda fazendo canções com essas temáticas. Como o Neil Young, assim, faz, como, sabe? Ia estar brigando com todo mundo, arranjando polêmica até não poder mais. Imagina o John no Twitter. Xingando muito no Twitter. Ia ser o Crosby, né, cara? Ele ia ser basicamente o David Crosby do Twitter, né, cara? O Crosby conseguiu tretar até com o Nash, que é o seu amigo ali, seu treteiro do universo, David Crosby. E aquilo, né? Temos canções atemporais também, que, como Imagine, né? Como a própria Happy Christmas, que é uma canção de Natal. Romero, você quer falar sobre Happy Christmas? Por que Happy Christmas está aqui? Ela tem essa ideia da Yoko, né? De que se você... ela explica naquele lindo documentário, né? Above the Sky, né? Que eu achei a história linda, chorei, inclusive, já que vocês estão falando aí de chorar nos filmes, chorei. Lindo quando ela aquele. Conta a história dela com o irmão numa fazenda do Japão. A família da Yoko tinha bastante grana, né? Mas quando teve a guerra, eles ficaram isolados na fazenda da família, não tinha como buscar provisões e começaram a passar fome na fazenda. E aí o irmão dela chorava de fome e ela começou a falar assim, imagine que você está em um restaurante, que você está comendo, e naquela brincadeira com o irmão, ela tentava mentalmente diminuir o sofrimento dele e o dela, buscando imaginar uma situação melhor. Isso virou uma parte da poesia dela, né, do livro de poemas que ela fez nos anos 60, 64, se não me engano.
E aí tem toda a ideia, tanto do Imagine como do Happy Christmas. Porque o Happy Christmas sai, a guerra não tinha acabado porcaria nenhuma, né? Mas ela é essa coisa, war is over if you want it, né? Então, ou seja, vamos imaginar que a guerra acabou e que a guerra vai acabar. E o que a gente pode fazer, né? Porque assim, a música Exatamente. começa dizendo isso. Chegou o Natal, o que você fez? Né? Muito assim, o ano está terminando de novo e a gente continua nessa realidade terrível. O que nós vamos fazer para melhorar, né? Até porque o John trabalhando no Imagine na questão do campo das ideias, né? Primeiro você constrói algo no campo das ideias, depois você materializa. Né? E a Yoko, assim, uma coisa que a gente já falou várias vezes nas lives, né? A Yoko era uma artista brilhante, né? Genial, assim, uma artista plástica das mais importantes do século XX. Isso é fato histórico, isso, né? Eu gostar ou não gostar da Yoko. E essa ideia dela da imaginação, né? Essa criação desse conceito, isso é fundamental nesse momento da obra do John Lennon, né? E o Happy Christmas é isso que a Bruna falou, né? Ou seja, o Natal chegou, porque o Natal já vem com essa ideia de uma solidariedade momentânea, né? De uma compaixão muito localizada, né? Mas e aí? O ano passou até chegar aqui, não é só esse período. Então, o que você fez? Então, esse tipo de coisa que eu acho sensacional é o momento em que uma canção de Natal aparentemente fofa, como Happy Christmas, ou uma canção até melodramática, como Imagine, elas são mais de protesto do que o Revolution. Porque esse era o momento... A mensagem... Não, porque... eu lembro daquele documentário ótimo, inclusive, né, do Walter Carvalho, o Raul Seixas, o início, o fim e o meio, quando eles estão falando de Ouro de Tolo. Se não me engano, é o Pedro Bial que fala assim, né, cara, que Ouro de Tolo, ela era mais protesto do que qualquer canção de protestos contra a ditadura naquela época. Porque ela não estava criticando só a ditadura, era todo... O sistema... Todo modo civilizatório, logocêntrico da sociedade. Era tudo, era muito intenso a crítica, era muito profunda. E essas canções, elas são assim, né? Todo o modo... Isso que eu falei também do I'm Mine, do Harrison, que ali, lógico, é uma questão tanto quanto mais sutil, por conta da espiritualidade imbuída. Mas aqui, ela traz essa ideia de uma prática social, que tem também seu elemento espiritual, nessa prática social, então que ela é muito intensa e vai num questionamento de bases da sociedade. Por isso que eu acho que elas conseguem, isso que é foda nesses caras, que eles conseguem com essas canções aparentemente muito fofinhas, né, que vai tocar na abertura da novela das 6, a Sandy Júnior gravou. A Sandy Júnior gravando. Simone gravando Natal, gente. Então é Natal. Meu Deus. E o que você fez? E o que você fez? O velho e o novo. E serem mais intensas do que o Revolution nesse sentido. É verdade. E eu gosto do desejo de... Né, que a letra fala, né? Vamos torcer para que seja um bom ano, né? Sem medo algum. É um detalhe que está ali na letra que eu acho muito importante, né, cara? Que nada traga um pesar ou um receio, né? Ou uma instabilidade. Né? Eu acho que esse sem medo algum colocado ali muito, muito sutilmente, né? É isso. Sabe, a gente está vivendo tempos assim, sabe, que agora a gente vai votar, né, e tal, e que o próximo governo seja sem medo, sabe? Perfeito ele não vai ser, a gente sabe. Sal, se você solta um sem medo e completa com de ser feliz, eu vou te falar, hein, cara. Né? Aí você é um cara que está num discurso, olha, não sei por que não te ocorreu fazer esse... Eu pensei. Não pensei. Confesso que não pensei. Mas eu acho que essa parada de não ter medo... A coisa do medo é muito, muito tenebrosa. Eu tô no modo medo.
Sim, sim. Eu avisei aqui E a referência do medo é terrível, gente, porque é a Regina Duarte dizendo eu tenho medo nas eleições. Não, eu tenho medo da Regina Duarte. Eu tenho medo tenho dela. muito Tem medo da Regina Regina Duarte É. dizendo que tem medo, né? Tá certo. Eu tenho medo dela, assim, É sabe? esse looping, né, da existência, É. né? A Sheila está perguntando se está havendo panelaço por aqui. Não, porque Uberlândia é muito bolsonarista. Eu não Assim, ouço. Porto Alegre não fica muito longe disso, mas estava rolando bem forte, ainda bem. Já há alguns minutos que eu cheguei a tirar o fone para ouvir aqui. Aqui eu não ouvi. Aqui eu não ouvi. E é isso, sabe? É de uma sutileza, não sei se de Lennon ou de Yoko, assim, mas eu gosto, sempre me chamou essa without any fear, sabe? Sem medo algum. Porque a melhor coisa do mundo é você viver, né? Sem medo de ser feliz. Sem medo, sabe? Sem receio, sem medo de não ter aonde dormir amanhã, sem medo de não ter o que comer amanhã, sabe? Sem medo de levar um tiro de uma bala perdida no meio da rua, ou sem medo de ser abordado pela polícia por você ser preto, não ser tratado com o respeito que você merece, né? E tem que ter, sabe? Sem medo de você ser gay, sair na rua e não ser vítima de violência, sabe? Esse sem medo, ele abrange tanta coisa, assim, que é isso. É isso. Gente, Fábio Lima, Romero Carvalho, diga. Peraí, é porque George Harrison, nós falamos já de Brainwash. Não, então, vamos falar Waiting on Your Wall. Tears of the World, Bangladesh. O Fábio falou, a gente não pode esquecer de Bangladesh. Foi o que eu Save falei. the World. Não, então, Também. Save the World. Você esqueceu de Save the World, né, safado? Save the World é lá do B de Teardrops, da época do Somewhere in England. O Save the World 81, a gente... O Paul, a gente falou que no Off the Ground, ele falou sobre temas ecológicos. O George fala nessa música, Save the World, sobre racismo, sobre problemas ecológicos, de como que as corporações maltratam o mundo. É uma das canções mais fortes do Harrison, políticas, assim, não tem nem a aura de espiritualidade oriental ou hindu. Essa é mais direta mesmo, o Save the World. Infelizmente não entrou no álbum, né? Então ela fica um tanto quanto... Sim, a gente não colocou aqui. Vou colocar. Essa playlist... Mas tinha alguém brincando aqui nos comentários, cadê as canções de protesto do Ringo? Ringão? Ringão só se for o No Song, cara, assim. No, I don't drink no more. O Ringo estava preocupado com outras coisas, gente. Não, o Romero falou do Save the World, mas o Tears of the World também, acho que a letra dela é super Tears forte. Of the World. Traficantes de guerra aterrorizam a todos nós. Nossos líderes nos atendem ao seu chamado. Stonewalling. O que é Stonewalling? Qual é a tradução? Vozes chamando, afogando-se nas lágrimas do mundo. Grandes negócios chamando todas as músicas, poluindo aqui até a lua. Todas as nações, conservações, afogando-se nas lágrimas do mundo. Jorginho era incisivo nas letras. Jorginho era cortante. Jorginho era uma lâmina afiada. Stonewall Inn é o bar. O bar Stonewall do Celebration Stonewall do Renato Russo. Não tinha associado. Obrigado, Bruna. Stonewall, tá? O bar LGBT. Para quem não sabe, você quer contar, Bruna? Não, pode contar, por favor. Então, o bar Stonewall era um bar gay que teve uma blitz, né? Dá para ser chamado uma blitz assim da polícia que desceu o sarrafo lá em geral e tal no final dos anos 60 e tudo. E ele foi lugar dos motins de manifestação contra essas agressões. Isso. Ele passou a ser esse local. Então foi um fato importante que aconteceu ali, que gerou toda essa luta dos direitos dos homossexuais ali nos Estados Unidos. Ele fica em Nova York, o bar? Não lembro. Sim, em Nova York ele ainda existe. Ainda existe, né? E o Renato tem o primeiro solo dele, chama Stonewall Celebration, que faz menção a esse bar.
E na época, toda a venda do CD era revertida para a campanha do Betinho, da Fome. Eu achava isso bonito, assim.